Senhoras e senhores, ganhamos! Pode parecer teste, pode parecer piada, mas realmente o Atlético ganhou. 2-1 Brasil pra cima do Remo. Aleluia! Até que enfim ganhamos o jogo. Pode tocar o We Are The Champions de fundo, porque ganhamos o jogo. E ainda contra um dos adversários mais difíceis, um dos adversários que eu estava menos confiante. Saiu a vitória, saiu mais 3 pontinhos. Enfim, alegria. Como é bom, apesar de um jogo que foi difícil e complicado da gente administrar dentro do psicológico, mas no final deu certo. Eu sou o Pedrão, esse é o Hora do Atlético. E falando em eu sou o Pedrão, quando a equipe do Remo consegue, com 1 minuto de jogo, abrir o placar na jogada com o Adailton, me vem na cabeça a frase da Fran, do Resenha Atleticano. Falou, Pedro, eu não acredito como é que você é louco. Eu não acredito como é que você consegue fazer pós-jogo todo jogo. Isso acaba com o psicológico da gente. E sim, acaba. Mas eu pensei assim, não, eu tinha prometido no começo do ano que eu ia fazer pós-jogo todos os jogos, né? Independente do que acontecesse. Eu falei, não, vou estar junto com o time, eu não posso estar na arena, para quem não sabe, moro no interior do Paraná. Então eu falei, cara, eu vou estar pós-jogo, sempre acompanhando, sempre estando junto, produzindo pro Hora do Atlético ali, pro canal, à medida do possível. Não, vamos acompanhar. Aí, quando o Remo me marca o gol com 1 minuto, eu falei, puta merda, lá vem outro pós-jogo, que vai ser puro estresse. Mas, passou ali 5 minutos de jogo, um Remo que até pressionava, se fechou totalmente para tentar garantir o resultado. Então foi outros 85 minutos de um Remo tímido dentro do jogo. Um Remo tentando garantir. E o Atlético se beneficiou disso curiosamente. Eu falei, não, o Remo vai travar o jogo, o Atlético tem muita dificuldade de criar. Mas o Atlético conseguiu fazer um jogo ser mais produtivo. Apesar de que, ao longo ali da primeira etapa, muitas chances perdidas. Meu Deus. O Kardec tem uma chance ótima. Tem jogada muito bem trabalhada com o Juliano, que acaba não entrando. Eu tava desesperado com a quantidade de chance clara que o Atlético tava perdendo. Mas o defensivo tava funcionando bem, pelo menos isso. Então, falei, no mais tardar, se a gente continuar martelando, na pior das hipóteses, sai um golzinho ali e a gente garante um empate. Aí termina a primeira etapa, o técnico da Helma faz ali algumas mudanças interessantes para a equipe, volta para o segundo tempo com a mesma batida, com o time pressionando, martelando, até que Juliano marca de pênalti. Aquele pênalti dá um certo alívio. Aí eu fiquei bem de olho como é que ia ser a reação do adversário. E eu percebi que eles não estavam conseguindo sair do campo de defesa com certa tranquilidade. Era um time que estava muito burocrático. Falei, cara, eu até falando isso com meu pai, se o Atlético não ganhar hoje, bicho, esquece, porque estava muito possível essa vitória a partir do momento que o Remo tomou o gol do empate e estava sem reação. Então o Atlético continuou martelando, até que numa jogada de bola aérea, Allan Kardec marca e a gente consegue a vitória. Aquela vitória do alívio, aquela vitória que dá uma esperança nova para o torcedor. Falar para vocês, foi um jogo até muito bom do Atlético, de acordo com a média. Igual até eu vi muita gente falando, o importante é ganhar, sim. O fundamental disso tudo é ganhar, é os 3 pontos. Mas ver um time que foi aguerrido durante o jogo todo, tomou um gol com 1 minuto, que poderia simplesmente baixar a guarda e falar, meu, dane-se, e tomar 2-3, e conseguiu reagir dentro do jogo, dominar 80, 85 minutos da partida, e fazer os 2 gols para virada, mostra que um time que pode não ter grandes peças dentro do elenco, a gente pode não ter variação tão grande do elenco, mas é um time que é aguerrido, um time que jogou com vontade. E aquela história, você pode não ter técnica para peitar todos os adversários, mas se o time conseguir ter entrega física
e tática dentro do jogo para seguir a orientação que o treinador está te passando, o mínimo que você vai conseguir é dificultar o trabalho dos outros, o que já é um excelente bônus. E isso, sem dúvida, anima o torcedor, traz uma coisa positiva e me dá uma esperança de que esse pode ser o primeiro de mais alguns jogos de constância, de melhoria, de sequência de vitórias. Porque a gente estava numa situação de tanto desânimo e olhando um final do mês com um clássico Atletiba, na minha cabeça era, meu Deus, quanto que vai ser o esculacho? Porque é um time apático, um time sem vontade. E sai um jogo desse aguerrido, tomando gol no primeiro minuto e ainda conseguindo virar um 2-1, com certeza anima a gente, alivia a alma e o coração de todos nós rubro-negros. Então, é isso, galera. Um pós-jogo feliz, um pós-jogo alegre. Até o Cap 12 tem essa piada que fala que quando eu faço pós-jogo curto é porque foi vitória. E quando eu faço pós-jogo longo é porque é desabafo, né? Mas, brincadeiras à parte, hoje é um pós-jogo curto porque não é muito pra gente racionalizar sobre esse jogo. De que, teve muitas variações táticas, teve muitas mudanças de posição, blá, blá, blá. É um jogo pra gente comemorar a vitória. É um jogo pra comemorar. O nosso camisa 9, que há muito tempo não marcava, voltou a marcar. E centroavante, quando marca, desafoga a alma e fala, vamos, agora eu vou fazer mais. É um jogo pra gente ficar feliz com o Cauã Moraes se consolidando cada vez mais. É um jogo pra gente, sim, ficar de olho na questão defensiva, porque um gol tomado de forma ali muito boba, mas feliz porque o Juliano tá sendo o Juliano agora que a gente espera, que é o Juliano protagonista, o Juliano que joga bem. É um Luiz Fernando que jogou para frente, pressionou, infernizou a defesa do Remo. Então, é isso que a gente espera. É um Patrick jogando, inclusive, pelo lado e jogou um jeito bem interessante. Gostei do jogo do Patrick. Até o Falcão, que a gente geralmente critica, jogou bem. Fez um jogo ali interessante. É esse Atlético que eu quero ver. Quero ver mais desse Atlético, mais desse time com garra, com vontade e vamos por mais e vamos atrás desse acesso. Se tiverem reforços em julho e manter essa batida de ser um time que jogue com vontade, que jogue com raça e que, veja, não é um passeio no parque Série B. Série B é sangue, sofrimento, pancada e você disputar todas as jogadas sem tirar o pé. Porque se a gente igualar na vontade, no mínimo, os reforços do meio da janela, que se realmente vierem reforços de impacto, ajudam a gente a brigar pelo acesso. A missão dos que estão hoje e que tendem a permanecer é não deixar que uma situação ruim se torne uma vergonha, que é o que estava acontecendo. Então, que seja só uma situação ruim, para que mais para frente a gente consiga ir revertendo isso aí e trazer de volta o Atlético para o lugar que ele merece, que é a Série A, para alegrar a gente, torcedor, que a gente já está sofrendo demais. Por favor, nos deem alegrias, estamos precisando disso. Mas é isso, meu povo. Gostou do vídeo? Já deixa o like, se inscreve. Ganhamos, porra! Até mais.